mas conhecêssemos a palavra, o milênio, irmãos, será uma coisa extraordinária. Eu já comecei a dizer aqui o milênio. Se você entender o que será o milênio, milênio será uma terra onde terá prédios, terá negócios, terá abundância de alimento, terá família, terá graça, não terá doença, não terá morte. Se você viver 80 anos aqui, 90, capengando, milionário e morrer, é muito inferior, não é nada perante 1000 anos. Só depois dos 1000 anos. Por que o milênio? Porque o milênio é a recompensa daqueles que outrora nessa terra foram pobres e miseráveis. Então é a promessa de Deus que esses que foram pobres, miseráveis, mal casados, enfermos, nasceram aleijados, possam no milênio estar com as 2 pernas, os 2 braços, a esposa, o marido, os filhos. Então, na verdade, o milênio é a recompensa por tudo aquilo que você não teve aqui e que você sonhou e desejou. É por isso que no livro de Daniel diz que todas as riquezas e todos os reinos serão entregues ao meu povo, e Jesus andará no meio das nações, no meio dos povos, e como ele já estará 100% espírito e 100% homem, evidentemente que Jesus, por ser onipresente, onipotente, onisciente, vai estar em todos os lugares. Pessoas vão ter visita de Jesus nas praças, nas aldeias, nas cidades. De repente você vai estar em casa, Jesus vai estar te visitando pessoalmente, como ele fez com os discípulos, passando pelas paredes, porque ele será espírito e ele se reinará, diz a Bíblia, que ele reinará no meio do seu povo. Diga para o seu irmão, é isso que te espera se tu fores fiéis a Deus. Aleluia, graças a Deus. Todos acharam Abacuque capítulo 3, versículo 2? Amém. Diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Senhor, meu Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez por este culto, agradecemos por esse jantar, mas não podemos fazer nada que não tenha uma oração e que não tenha uma palavra. Por isso, meu Deus, quero te agradecer pelo privilégio deste povo e também o meu privilégio de estar aqui aonde o Senhor está. Glória a Deus. Por isso, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, fale conosco em breves palavras, ou da forma que o Senhor desejar, porque a casa é sua. A comida que iremos comer há de perecer, ainda esta madrugada ou no decorrer deste domingo, mas essa que vem do alto do Senhor, preparada pelo teu Espírito Santo, essa não perece, essa permanece no corações dos adoradores. Em nome de Cristo Jesus, quem crê diga amém. Amém. Graças a Deus. Microfone, tem algum outro? Graças a Deus. Vamos ver se esse aqui está melhor. Graças a Deus. Pois bem, irmãos, nós lemos este versículo bíblico quando a Bíblia diz que no meio dos anos, quando Abacuque vê o que iria acontecer, Abacuque estava apenas enxergando a sua necessidade financeira, Abacuque apenas enxergava a sua necessidade de família. A Bíblia diz que quando você lê Abacuque capítulo 1, ele via uma eterna, aparentemente eterna miséria. Todas as pessoas estavam sofrendo com a escassez e com a ausência da bênção de Deus, como se fossem os dias de hoje. E a Bíblia diz que a concentração da oração de Abacuque era: Deus, tenha compaixão de nós, muda a história do nosso povo, muda a história, Senhor, porque os ímpios estão prevalecendo. Era essa oração de Abacuque. No meio da oração, no capítulo 2, ele vai para a torre de vigia, que era como Daniel tinha, um lugar de orar, e ele começa a orar. E ali, quando ele chega ali, no meio da oração, na torre de vigia, ele para e disse: Deus, daqui não sairei até que tu diga comigo, fale comigo, expresse a mim o porquê de tudo isso está acontecendo. Aí Deus responde para Abacuque, disse: Abacuque, escreve aí: ainda que pareça tardar,
ainda que eu estou parecendo que estou atrasado, certamente eu virei, Abacuque. Mas eu quero que tu escreva que os meus justos viverão pela fé. Então, Abacuque, eu sou o teu Deus, que sei a hora de prover as suas necessidades. Então pare dessa murmuração, pare de choramingar, porque eu tenho um propósito nisso aí. Aí Abacuque, irmãos, toma um ânimo enorme, e naquele ânimo agora ele vê, é o momento da visão de Deus para Abacuque, capítulo 3. Ele, depois que ouviu a Deus, Deus dá uma visão para Abacuque, e naquela visão ele vê o século 21. Ele vê. Aí ele temeu no coração dele o que iria acontecer com muitas pessoas na igreja. Aí ele disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e se faça conhecida, e no meio da tua ira lembra-te da tua misericórdia, porque ele viu a ira de Deus. Mas você imagina, irmãos, você é inteligente, pensa comigo. Abacuque não estava orando para as pessoas do lado de fora, ele estava orando para Israel. Então, quando ele pede a Deus para ter misericórdia na ira, é porque ele viu a mão de Deus não no mundo, mas na igreja, arrebentando com tudo. Porque ele não pede misericórdia para os inimigos, mas ele pede misericórdia para a igreja, que naquele momento não tinha nada para comer, estavam na miséria. É só você ler em casa o capítulo 1. E aquele temor de Abacuque, irmãos, era o que está acontecendo hoje. Não adiantava orar, fazer campanha, dar oferta, dar dízimo, nada. O que Deus queria era que o povo se rendesse, obedecesse e o amasse de todo o coração. Aí quando Abacuque entende isso, e esse é o alvo desse ministério. Eu disse ontem para alguém, ou para os pastores, os irmãos, eu disse: ó, irmãos, a cada dia fica menos, a distância diminui entre o santo e o profano. A cada dia a distância vai diminuindo. Antigamente o santo estava no norte e o profano no sul. Agora a distância diminuiu, o profano está pertinho do santo. E isso é um sinal do final dos tempos. E quando Abacuque diz assim: aviva a tua obra no meio dos anos, ele não disse no princípio dos anos ou no final dos anos, ele disse no meio dos anos, Senhor. Ou melhor, não podia ser no princípio, porque o Espírito Santo não tinha sido derramado. E ele era da época de Joel, profeta, e ele ouviu quando Joel disse que depois de tudo isso derramaria o meu Espírito Santo, e as pessoas profetizarão. Depois de quê? Depois que Deus diz para Joel, do versículo 23 adiante do capítulo 2, quando ele diz: eu restituirei tudo que o meu exército de gafanhoto, de devorador, arrebentou com vocês. Abacuque sabia agora. Aí Deus: mas depois disso, que eu disciplinar, que eu poder contar com uma igreja santa, depois de tudo isso eu derramarei o meu Espírito e abençoarei o meu povo. Então Abacuque, irmãos, ele sabia que não era na geração dele, ele sabia que não era aquela hora, porque ele disse agora: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide minta, o fruto da oliveira minta para mim, não haja fruto na videira, ainda que falte ovelhas no aprisco, não tenha mantimento no pasto, ele disse: ainda assim exultarei, me alegrarei no Deus da minha vida. Ele entende que o que Deus estava dizendo para eles, essa geração não vai experimentar, Abacuque, o que eu farei no meio dos anos. Ou melhor, não era no fim dos anos. Por que no fim, pastor? Porque Mateus 24:12 diz que no final dos dias o amor de quase todos iria
iria se esfriar. Então, irmãos, esse ministério tem sido chamado profeticamente para esse meio dos anos. É agora a hora que Deus quer mudar a nossa vida, porque foi no meio dos anos que Ele viu a ira de Deus e Ele clamou por sua vida e pela minha. E o desejo desse ministério, irmãos, não é fazer que o evangelho pregado aqui seja digerido por você com a mesma facilidade como você dirige esse bolo. O evangelho pregado aqui não é para dirigir, ser gerido por você, fazer digestão de uma forma saudável, não. Esse evangelho é para ser alimentado, absorvido, digerido por aqueles que têm fome da palavra de Deus. Então eu agradeço a Deus, toda a honra para o Senhor, por esses 2 anos em que já estive aqui pregando para uma pessoa. E se hoje eu parar de pregar aqui, eu te garanto, eu fico rico fácil, rapidinho, por tanta agenda, tantas pessoas com sede nesse Brasil, dizendo: pelo amor de Deus, queremos, precisamos de um seminário, precisamos de ouvir a voz de Deus. Eu tenho 2: ser o último aniversário, ou entender que Deus está mandando Abacuques para esse ministério. Estou mandando as Esther, as Madalenas lá de Jesus, aquela Madalena que nunca mais largou Jesus, esqueceu o casamento, esqueceu tudo. O negócio dela era seguir o homem chamado Jesus Cristo. Eu quero que você fique de pé. Esse é o meio dos anos. É agora, irmãos. É agora. A Bíblia diz em Hebreus 11:3 que tudo que Deus criou, tudo que Deus criou, tudo que é visível, foi proferido pela palavra do Senhor, sem que nada visível estivesse nas mãos dele. Então esse ministério é um ministério que, embora não se vê materializado algo que possamos dizer: não, por causa disso esse ministério vai crescer. A única coisa que temos é a palavra. Não temos mais nada. Não temos dinheiro, não temos a mídia, não temos amigos, e não queremos que amigos façam por nós o que eu quero que só Deus faça, para que a glória nunca seja dividida com homem algum pelas bênçãos financeiras que ele tem, ou pelos privilégios políticos que ele possa nos favorecer, para que nós possamos crescer e amanhã o político chegar no nosso ministério e ele sentar lá embaixo, quer dizer: pastor, o governador do estado tá aí, foi eu com isso, rapaz, deixa ele sentado lá fora, lá atrás, lá, ó. Porque aqui o governador é Jesus, e eu não vou parar culto para esse homem ficar aqui usando meu microfone, babando nele.